E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero comentar sobre, a sucessão apostólica, Estava conversando aí com uma pessoa nos comentários e essa pessoa falou que não existe, a ideia de sucessão apostólica nas Sagradas Escrituras. É disso que vamos falar nesse vídeo, Os apóstolos deixaram instruções, deixaram outros, nesse sentido, para quando eles morressem, outros, assumissem o seu, ministério. Será que os apóstolos fizeram, esse pedido? É o que vamos ver nesse vídeo, E a gente vai ver, que realmente os apóstolos tiveram, essa intenção. E que, se a gente for analisar, o tamanho, da missão de Cristo, como é que essa missão seria continuada, chegaria, ao seu fim, e vai chegar ao seu fim sem se perder na história, se não tivesse essa sucessão apostólica. Não creio somente na Bíblia. É uma falácia, é um engano seu, porque quando você crê somente nas Sagradas Escrituras, do jeito que ela está escrita, do jeito que nós temos ela hoje, a gente deve isso tudo à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, jamais nós teríamos as Sagradas Escrituras. Então, quando alguém diz assim, não, eu só creio nas Sagradas Escrituras, você está se enganando, porque você está crendo naqueles que moldaram as Sagradas Escrituras, que disseram que ela era sagrada, que ela contém a palavra de Deus. Então, eu só creio nas Sagradas Escrituras, é um engano, porque você está crendo em quem disse isso, em quem moldou as Sagradas Escrituras. É só que você quer negar essa autoridade da igreja. Enfim, não se pode, não se pode ter uma fé desse jeito, uma fé mutilada. Pensa bem, Jesus Cristo ia deixar uma responsabilidade tão grande como essa, que é de evangelizar, levar a salvação a todos os lugares. Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Será que Jesus Cristo estava falando só o tempo físico ali de cada apóstolo? Porque como é que ele ia chegar ao fim do mundo? Eles iam morrer antes de chegar ao fim do mundo. Eles iam morrer e não ia chegar ao fim do mundo. Eles mesmos, pessoalmente. Então por aí a gente deduz que não é uma doutrina para morrer com os apóstolos, como muitas pessoas pensam. Não, a doutrina era para morrer com os apóstolos. Jesus Cristo iria passar por todo aquele seu martírio, por todo o seu sofrimento, para entregar uma doutrina a homens, que iriam ali depois de alguns anos, iriam morrer, e aquela doutrina não existe mais porque os apóstolos morreram. E aquela doutrina, ali morreu com aqueles apóstolos. Os apóstolos não existem mais, então aquela imposição das mãos, então aquela doutrina que Jesus Cristo, entregou aos apóstolos, morreu com eles. Cada um agora interpreta, a Bíblia do jeito que quiser e diz, não, eu estou com o Espírito Santo. Veja só que coisa maluca, Não é essa a minha fé, não é essa a fé católica. Nós cremos que os apóstolos prepararam os seus sucessores. E a gente vê isso nas Sagradas Escrituras, e a gente vê isso com os discípulos dos próprios apóstolos. A gente vê isso, essa sucessão apostólica. A gente vê esse testemunho. Porque, meu irmão, já pensou Jesus Cristo passar por todo o sofrimento, entregar aos apóstolos, aquela doutrina? Jesus Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, A quem vocês perdoarem o pecado, será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. Essa doutrina era só para durar só o tempo, da vida dos apóstolos? Não é a fé católica, não é a fé verdadeira, Então os apóstolos morreram, ele não existe mais, agora a gente fica por conta do Espírito Santo. Mas aí, quem garante? Qualquer iluminado vai dizer que está com o Espírito Santo, Qualquer iluminado vai dizer, não, eu estou com o Espírito Santo, e pronto, ninguém me toca, Aí eu fico em uma denominação, ou eu prefiro ficar desigrejado, ou agrupados, Quer dizer que eu faço do jeito que eu quiser, fica sem ordem. Isso é tão mentiroso, essa conversa, essa doutrina, é tão antibíblico, que a gente consegue ver de longe. Como eu disse, Jesus Cristo iria passar por todo o sofrimento para entregar essa doutrina, para morrer ali quando o último apóstolo morresse.
Mas não é assim, meus irmãos. Veja, em 2 Timóteo, né, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 2, diz assim, ó: o que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Veja, né? Paulo está dizendo a Timóteo: o que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite, né, a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, aqui a gente encontra 4 elos, né? Encontramos aqui São Paulo transmitindo para Timóteo, Timóteo transmitindo para pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. 4 elos, né, sucessivos. Paulo, Timóteo, pessoas de confiança e outros. Ou seja, não era para morrer só com Paulo, né? Não era para morrer só com os apóstolos. Era para transmitir para pessoas de confiança, que essas pessoas de confiança iriam transmitir a outros. Veja, transmitir, né? Transmite. O que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a outros. Ou seja, mostra claramente, meus irmãos, que a ideia de que os apóstolos morreram, não existe mais, agora é só o Espírito Santo, isso aqui é conversa de quem não quer responsabilidade com Jesus Cristo, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer sair fora da igreja, né? Quem quer sair fora da igreja. Aqui a gente vê, né, claramente esses 4 elos sucessivos. E quando a gente vai, né, por exemplo, a gente vai pegar os escritos de São Clemente de Roma, que foi, né, discípulo do apóstolo Paulo. Veja, São Clemente de Roma, do 1º século, né, discípulo de São Paulo. Vai testemunhar em suas cartas que a intenção apostólica era justamente isso, de que outros homens sucedessem, né, o ministério dos apóstolos, né, para poder chegar até nós. Se isso não acontecesse, meus irmãos, não chegaria a doutrina sã, né? A sã doutrina não teria chegado até nós. Para que hoje eu leia o Evangelho, alguém disse, isso aqui é verdadeiro. Então, sem a igreja, nós não teríamos as Sagradas Escrituras. Então, veja, o discípulo, né, de São Paulo, São Clemente de Roma, que foi o 4º Papa, né? Que foi o 4º Papa, diz assim, ó: os apóstolos foram mandados a evangelizar pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Aquilo que está lá em João 20, 21, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o que escreveu nesse São Clemente de Roma. Os apóstolos foram mandados a evangelizar pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Assim, Cristo vem de Deus e os apóstolos de Cristo. Quer dizer que, olha essa ordem, né? O Pai enviou seu Filho e seu Filho enviou, né, os apóstolos. E continua, né? Essa dupla missão se sucede, né, em boa ordem, por vontade de Deus. E ele diz assim, ó, São Clemente de Roma, né? Que os apóstolos, né, eles iam estabelecendo aos que eram as primícias dentre eles, como bispo e diáconos, dos futuros fiéis. Quer dizer que, olha só, que o testemunho de São Clemente de Roma, discípulo do apóstolo Paulo, eles iam estabelecendo, né, bispos e diáconos dos futuros fiéis. Eles iam estabelecendo. Veja que interessante, né? Os apóstolos iam se encarregando de formar outras pessoas. Em outra parte ele diz assim, ó: também os nossos apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Olha aí, o Espírito Santo já tinha avisado, ia ter contestações. Por tal motivo, e como tivessem perfeito conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucedessem em seu ministério. Olha aí o testemunho de São Clemente de Roma. Deram, né,
essa instrução, né? Nesse sentido de que após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. Então, meus irmãos, a gente vê, né, ó, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: o que você ouviu de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite a pessoa de confiança, que por sua vez, né, sejam capazes de ensinar a outros. E é o que São Clemente de Roma está testemunhando, que após a morte dos apóstolos, né, outros lhe sucedessem em seu ministério. Então é isso aí, meus irmãos. A gente vê claramente que aqueles que querem permanecer na mentira são desmascarados. Basta a gente olhar para a natureza, né? Como eu falei no início do vídeo, Jesus Cristo não ia dar uma missão tão importante para acabar só no tempo ali dos apóstolos. Como é que isso iria acontecer, né? Para depois dos apóstolos, cada um fazer como bem entende. Não, não é desse jeito, meus irmãos. Eu costumo dizer que, por exemplo, né, a gente vê ali naqueles jogos, né, naquela corrida, né, olímpica de bastão. Aquele primeiro corredor sai correndo, né, com aquele bastão, passa para um próximo corredor e assim sucessivamente, até chegar na reta final. Se a gente não tiver essa visão, né, se perde. Não existe atravessador para o evangelho, né, meus irmãos? Não existe atravessador, né? Lembre dessa corrida olímpica, né? Aquele primeiro corredor que saiu com o bastão, digamos que foi Jesus Cristo, né? Ele não fez toda a corrida sozinho. Veja, ele não fez, né, toda a corrida sozinho. Veja, ele passou o bastão para os apóstolos, que por sua vez instruíram, como a gente viu aqui o testemunho de São Clemente de Roma, instruíram, né, deixaram ordenado outros homens que lhe sucedessem em seu ministério, né, após a sua morte. E assim sucessivamente. Imagina essa corrida. Aquele primeiro corredor, né, passou o bastão para outros, que passou para outros, que passou para outros, até chegar até nós, meus irmãos. Veja o que disse o apóstolo Paulo: o que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, né, passa para outro, que seja capaz de passar para outros ainda. Então quer dizer que cai por terra toda mentira, né? Basta você pensar direito, basta você ler as Sagradas Escrituras direito, procurar, né, um pouco, né, da patrística, para você também ter essa visão. São Clemente de Roma, discípulo do apóstolo Paulo. E a gente vai ver outros testemunhos, por exemplo, de Tertuliano, bispo de Cartago, né, também do século II. Quer dizer que esse testemunho de São Clemente de Roma, do primeiro século, né, é do primeiro século, ele conversou com os apóstolos. Então aí hoje vem pessoas, 2000 anos depois, dizer não, não é assim. Para tirar pessoas da igreja, né, com palavras bonitas e lisonjeiras, para enganar pessoas simples. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. A sucessão apostólica tem sim fundamento bíblico, né? Era sim a intenção dos apóstolos. A gente vê São Clemente de Roma, né, testemunha isso. E São Clemente de Roma, né, não custa nada a gente repetir, discípulo do apóstolo Paulo, né? Era discípulo do apóstolo Paulo. Será se ele não tinha esse conhecimento? Será se ele não sabia que isso era a intenção dos apóstolos? E será, como eu falei, será se Jesus Cristo ia entregar uma coisa tão valiosa para morrer apenas ali com os apóstolos? Como é que a gente ia ficar sabendo de Jesus Cristo? Né? Como é que a gente ia ficar sabendo sobre Jesus Cristo se não fosse a sucessão apostólica, se não fosse a tradição da igreja? Então é isso aí, meus irmãos, que eu tenho para dizer nesse vídeo, né? Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.